Boa tarde, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo sobre sonhos, sobre Jung, psicologia analítica e interpretação de sonhos, né? Boa tarde. Tudo bem? O pessoal tá chegando, acenando. Que bom. É um assunto que interessa a psicoterapeutas em geral, não necessariamente quem já seja junguiano. A forma como Jung compreende sonhos, né, e como a psicologia analítica trabalha com sonhos, é uma forma que podemos todos aproveitar, mesmo que estejamos adotando uma outra abordagem, porque ele traz coisas bastante interessantes e um olhar especial para o trabalho com sonhos, né? Então, antes da gente começar, propriamente dito, eu queria apresentar para vocês, né, aqui os livros que eu publiquei a respeito do Jung, né? Eu queria apresentar Aproximações entre Jung e Moreno, foi meu primeiro livro. Em 2002 eu publiquei esse livro, mostrando um pouco como eu, enquanto psicodramatista, depois de muitos anos trabalhando com psicodrama, quase 15, 16 anos por aí, eu resolvi fazer uma formação, uma especialização em psicologia analítica. E fiquei tão impressionada com as possibilidades de trabalhar com esses dois olhares, com essas duas abordagens, que eu descobri o psicodrama junguiano, né, que já existia em outros países. E dessa descoberta e dessas conexões que eu vi entre o psicodrama e a psicologia analítica, surgiu esse livro aqui, né, que foi publicado pela editora Ágora e distribuído pela Sumos Editorial em São Paulo. Então esse livro eu não tenho autorização para vender, mas a Sumos Editorial tem, né, é ela que mantém todos os direitos, e vocês podem encontrar, procurar uma boa. Outro livro foi esse aqui, né? Psicodrama e Psicologia Analítica Construindo Pontes. Com este eu sou a organizadora, tenho 3 capítulos meus nesse livro, mas na verdade esse livro ele traz um grupo de profissionais que trabalham também com psicodrama e com a psicologia analítica. Um grupo muito bom, né, que está aqui, inclusive Maria Virgínia Souza Alves, Vanessa Ramalho Strauss, né, vocês conhecem, né? Estão aqui conosco nesse livro. E tem esse livro aqui, que eu publiquei com a Rosa Corumba, tá? Descobrindo Enigmas de Heróis e Contos de Fadas, que também é neste viés, fazendo uma parceria entre a psicologia analítica e o psicodrama, tá? Eu com a Rosa Corumba. Bom, então hoje vamos conversar sobre Jung e a interpretação de sonhos, né? Todo mundo conhece que o Carl Gustav Jung era um médico suíço, né, que nasceu em 1875 e morreu 86 anos depois, em 1961, tá? Então, esse grande mestre trabalhou a princípio com Freud, mas se distanciou dele, se particularizou demais, e aí romperam os dois, e o Jung ele passou a trabalhar de uma forma muito especial, porque ele desenvolveu algumas noções bem diferentes da psicologia freudiana, da psicanálise. Ele criou o que ele chamou de psicologia analítica. E também, claro, desenvolveu alguns conceitos bem diferenciados, como o conceito de inconsciente coletivo, o conceito de arquétipo. Entre os principais arquétipos, a gente também conhece alguns mais conhecidos, como o arquétipo da persona, da sombra, do self, né? Ânima, ânimos, né? Eu não vou entrar por aí, por essa seara, porque ela é muito longa, e vamos ficar batendo um papo sobre sonhos, né? Ele também trabalhava na sua psicoterapia analítica com sonhos, como todo
todo profissional que trabalha com o inconsciente, respeitando o inconsciente, não vai deixar de aproveitar a beleza maravilhosa que é o trabalho com sonhos, porque é através dos sonhos que se manifesta o inconsciente, tá? Então Jung, ele também acreditava, tanto quanto Freud, né, na importância de se trabalhar com sonhos. Ele preferia trabalhar com sonhos em série. Então ele pedia para o paciente dele anotar todos os sonhos numa cadernetinha e ele ia pedindo que o paciente relatasse o seu sonho em série, um atrás do outro. Então o livrinho de sonhos era o que todo mundo tinha que ter para fazer uma análise. Então até hoje eu faço isso com os meus pacientes. Eu peço que eles hoje digitam, né? Em algum arquivo e guardem, e quando eles trazem para mim, eles leem e a partir daí a gente começa a trabalhar. A forma de trabalhar dele parte do princípio de que o sonho, né, ele tem alguns conceitos sobre sonhos que eu queria, antes da gente conversar, dialogando e vocês tirarem as dúvidas de vocês, eu queria falar um pouquinho sobre o que é que ele diz sobre sonhos, né, que diferencia inclusive do próprio Freud. Tá? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho o que é que ele vai trazer, né, sobre sonhos, para a gente ter uma ideia de como isso pode nos ajudar quando a gente pegar o nosso sonho ou o sonho de um paciente e tentar compreender, né? Ele diz que os sonhos, na verdade, são a própria natureza pura. Então, quando o sonho acontece, a gente tem que reverenciar a chegada da natureza pura ali nas nossas mãos, ou seja, na nossa frente, né? O instinto, a natureza pura, tá? A natureza humana básica está simbolicamente representada ali. Tanto que ele caracterizava alguns sonhos como sonhos arquetípicos, que são sonhos que trazem muito além daquilo que é do inconsciente pessoal. São sonhos que trazem conteúdos do inconsciente coletivo e que são mais estranhos do que a gente possa imaginar, porque não tem nenhuma relação com os nossos complexos, com o que a gente viveu, o que a gente reprimiu ao longo da nossa vida. São sonhos que trazem algo que são relativos às questões humanas em geral, aos temas humanitários em geral. Foi espécie humana, pode apresentar um sonho arquetípico que tenha determinadas categorias ali presentes, tá? Então, são vários tipos de sonhos e, entre eles, os sonhos arquetípicos são aqueles que se distanciam muito da nossa experiência pessoal. Não são os sonhos que sofreram, como Freud estudou, né? O conteúdo onírico que Freud estudou foi muito mais vítima de repressão. Foi reprimido, vai para o inconsciente pessoal, aparece, né? Então, Jung vai trabalhar com esse tipo de sonhos que denunciam complexos do inconsciente individual, do que foi recalcado, do que foi reprimido, mas ele vai atrás das imagens do inconsciente coletivo, ou seja, um inconsciente que traz arquétipos, traz algo que é muito mais da natureza humana por si só, independente da cultura e da história de vida pessoal, tá? Então essa é uma grande diferença entre o trabalho que Jung faz com sonhos e que Freud fez também com sonhos. Então ele vai valorizar muito o sonho e ele tem uma frase que eu acho linda. Ele diz assim: o sonho é o teatro onde o sonhador é simultaneamente a cena, o ator, o ponto, o autor e o crítico. Então, todos os elementos do sonho, né? Tudo faz parte de mim. Então, se eu sonho com um leão, esse leão faz parte de mim, é um símbolo que me representa. Se eu sonho com um assassino, esse assassino me representa, né? Então, todos os elementos do sonho estão ali representados. Então, acaba sendo o sonho uma autorrepresentação. Eu me autorrepresento através dos meus sonhos. Só que essa autorrepresentação é de forma simbólica. E todo símbolo, ele não tem um resultado ou uma interpretação fixa a priori. Então, toda pessoa que sonha com copo não quer dizer a mesma coisa. Toda pessoa que sonha com um leão
não quer dizer a mesma coisa, tá? Com mar não quer dizer a mesma coisa. Existem as interpretações que são, na verdade, tem algumas linhas que a gente pode seguir, mas na verdade o que vai ser importante é a interpretação de cada caso. O que é que esse leão tem de mim dentro do meu contexto de vida? O que é que esse copo tem de mim? O que é que esse mar tem de mim, né? Então, Jung também era uma pessoa que considerava não só o sonho pelo seu conteúdo latente, que os freudianos consideram muito o valor latente de cada símbolo onírico. E Jung dizia, tudo bem, vamos considerar o conteúdo latente, mas vamos considerar também o conteúdo manifesto, aquilo que é por si, que está sendo mostrado, a imagem por si só, e também o conteúdo latente, tá? Como é que ele trabalhava? Ele pedia para as pessoas, a princípio, associarem livremente qualquer coisa que viesse na mente a cada imagem do seu sonho. Um método da associação livre muito semelhante à psicanálise. Só que depois, além da associação livre, ele ia para algo muito mais interessante, né? Que ele pedia para o cliente fazer uma imaginação ativa, por exemplo. Ou seja, pegasse um trecho do sonho, o sonho por inteiro, uma parte do sonho, e transformasse aquilo em arte, né? Como ele era um artista também, ele pedia para o paciente desenhar, pintar, ou dramatizar um momento, ou criar um poema, se esse fosse o seu desejo, ou criar um ritual qualquer, né? Uma música, uma poesia, que fizesse esse salto, essa passagem para trabalhar com as imagens do sonho de uma forma mais artística, mais espontânea e mais criativa. Ele apelava para essa energia espontânea e criativa no trabalho com sonhos. Outra forma de trabalhar, além dessa, era fazer as amplificações. Então, ele pegava detalhes do sonho, né, e amplificava, né? Amplificava de modo que fazia conexões analógicas, né? Associações com determinados conteúdos que estão aí na cultura, na arte, na mitologia, nos filmes, em tudo que a gente vê ao nosso redor, tá? Então, essa conexão, por exemplo, entre um detalhe do sonho e uma história mítica, ele contava a história e pedia para o cliente perceber que relação tinha entre essa história mítica, a história de um determinado mito, e um detalhe do sonho dele, tá? Então, principalmente os sonhos que trazem conteúdos arquetípicos, ele fazia uso e abuso das amplificações, ou seja, essas analogias para conteúdos que estão aí já presentes na nossa cultura, para a gente, a partir daí, conectar com esses conteúdos, com aquilo que poderá estar significando, né, a partir deles. Bom, partindo um pouquinho do que ele entendia sobre sonhos, ele dizia que o sonho traz mensagens, tanto do inconsciente pessoal como do coletivo, mas também traz mensagem do passado, do presente e do futuro. Existem sonhos premonitivos, e Jung falou bastante sobre isso, né? Sonhos que dão uma direção que a gente precisa compreender, porque ele vem simbólico, né? Mas eles prenunciam uma direção que a gente precisa dar para a nossa vida, né? O que virá, né? E como também traz, claro, as experiências do passado simbolicamente representadas, né? Ele diz o seguinte, que o sonho não é um disfarce, como Freud falou. O sonho, na verdade, é uma construção plenamente realizada e uma construção extremamente inteligente. Eu fico impressionada com determinados sonhos, como num sonho, às vezes, mínimo, pequenininho, o inconsciente do cliente está querendo dizer tudo, sinteticamente, né? Numa imagem ou num trecho muito simples. Tudo que aquele cliente precisa saber, precisa ouvir naquele momento, ou que representa aquilo que ele precisa tomar consciência e dirigir a sua vida naquela direção, tá? Então, claro que a gente
precisa entender que, na verdade, quando a gente sonha, o que está acontecendo é que o sonho vai contribuir para que essa balança psicológica que existe dentro na nossa mente, né? Ele vai compensar a energia psíquica da gente. Então, se nós temos uma posição consciente muito unilateral, se eu sou, por exemplo, alguém que me sinto muito generosa, muito boazinha, muito calma, né? Muito paciente. Se eu sinto isso na minha persona, naquilo que eu tenho de consciente, o que vai acontecer com o meu inconsciente? Ele vai compensar essa energia. Por isso que eu chamo de balancinha psicológica. Ele vai fazer a defesa disso aí, vai mostrar o outro lado, tá? Então, aquela posição unilateral da consciência, ela é compensada pelos sonhos. Então, o que é que pode acontecer com uma pessoa que tem essas imagens de si mesma, né? De muito calma, muito boazinha, muito generosa? O sonho vai trazer a maldade, o aperreio, a ansiedade, a pressa, a angústia, tudo que ela recalcou e que ela não tem consciência que pertence a ela, tá? Então, essa energia compensatória ou complementar, né, é uma das funções dos sonhos na nossa vida, né? Distribuir bem essa energia e equilibrar essa energia psíquica, compensando as posições unilaterais da consciência, tá? Esse equilíbrio é o que, na verdade, o sonho tenta recuperar, né? Bom, o que é que a gente pode ver, né? O sonho, na verdade, leva a uma compreensão construtiva para aquele ser humano. Ele precisa compreender algo a respeito do seu momento atual, do seu passado e do seu futuro. Então, essa construção, né, visando o futuro, era uma das preocupações do Jung com a sua psicologia analítica. A compreensão no sentido prospectivo. Para que eu estou vivendo essa experiência? Qual o sentido disso? A busca de sentidos e de direção, né, para a vida daquele sujeito que estava procurando acompanhamento psicológico por conta de um sofrimento. Então, os sonhos vão expressar essa busca, a direção desse inconsciente, a direção do self, né, a sabedoria criativa desse self, tá? Por isso que é tão importante trabalhar com os sonhos, né? Só que a interpretação de sonhos, gente, não é aquela coisinha fácil de se fazer, né? Não é aquilo, isso é aquilo e acabou-se a história. Ai, que bom, já entendi. É muito difícil e é muito complexo. O Jung dizia que o símbolo onírico, ele é irredutível à compreensão completa. Sinto informá-los, né? A gente não consegue compreender completamente, a gente vai chegar sempre próximo. Um pouco mais além ainda, a gente pode avançar, mas a totalidade da compreensão dos sonhos é muita ousadia a gente achar que vai alcançar, tá? Então, na verdade, a nossa aproximação com o conteúdo onírico, na tentativa de compreensão, é uma aproximação muito intuitiva, né? Apesar da gente conhecer, né? Mas a gente não vai com definições prontas para um trabalho de interpretação com sonhos, tá? E a gente, claro, né, vai perdendo essa visão objetiva demais de que o sonho está ali querendo dizer isso ou aquilo e ponto final. Não existe isso, né? Então ele vai dizer o seguinte, eu vou trazer essa frase e vou ler para vocês. O símbolo onírico é uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais, além do seu significado evidente e convencional. Então, eu sonho com borboletas. É familiar, a gente tem borboleta nos nossos jardins, né? A gente conhece as borboletas, mas quando ela aparece nos nossos sonhos, ela tem uma conotação simbólica especial, né? Que é um pouquinho diferente do convencional, né? E muitas vezes, aquilo que ela pode estar representando é algo desconhecido ou vago para nós,
né? E a gente vai tentar se aproximar dessa interpretação, embora sabendo que a tradução completa seja impossível. Às vezes a gente trabalha com clientes que estão trazendo sonhos e anos depois ele recorda o sonho e a gente vai trazer, às vezes, porque outro sonho o faz lembrar do sonho anterior, a gente vai ver que naquele sonho, 3 anos depois, é que fica mais claro aquele sonho de 3 anos atrás. Ou seja, às vezes o símbolo ele se repete com outra roupagem, né? Dentro de um determinado contexto, mas com outra roupagem. Lá na frente, aí a gente, sim, então aquilo podia ser isso, que tem a ver com aquilo outro. Então a gente vai tentando humildemente, precisa ter muita humildade no trabalho com sonhos. A gente não pode se arvorar de sair correndo atrás de uma interpretação rápida, tá? A gente diz algumas coisas para o nosso cliente, pede para ele fazer associações, quem sabe fazer uma dramatização com as imagens, né? Incorporar os papéis das imagens, que já é a contribuição do psicodrama com a psicologia analítica. Mas a gente vai esperando que a série de sonhos nos traga novas informações para que a gente vá complementando a nossa compreensão, tá? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho com vocês agora, né? Então, outra coisa, os sonhos trazem mensagens que estão faltando para a nossa consciência e às vezes perigosamente faltando. Ou seja, a gente precisa tomar consciência e ele traz o sonho. Sonho repetitivo, ele representa algo que precisa chegar à consciência com urgência. Se o cliente não está conseguindo acessar, ele vai se repetir. Por quê? Porque o inconsciente, ele está a nosso favor, ele quer que a gente chegue a melhorar, digamos assim, né? O universo não conspira contra o ser, conhece essa frase? A mesma coisa a gente pode dizer, o inconsciente não conspira contra nós, o nosso inconsciente quer que cheguemos a uma compreensão de algo que pode estar sendo necessário para que a gente possa ultrapassar aquilo que está acontecendo na nossa vida, crescer, né? Em outras palavras, tá? A pressão crescente das imagens dos sonhos, né, funcionam de uma maneira compensatória e complementar. Então eu preciso tomar consciência disso. Aí eu começo a sonhar bastante com coisas relativas a isso que eu preciso tomar consciência. Por isso que muitas vezes o cliente chega no consultório e diz pra gente assim: Cibele, você trabalha com sonhos, mas eu não lembro dos meus sonhos. Eu sei que eu sonho porque todo mundo sonha, mas não lembro. Só que depois de algumas semanas, às vezes meses, né, eles vão dizer, curioso, agora eu estou conseguindo me lembrar, né? É como se o inconsciente tivesse feito um pacto com a gente, né, no iniciar do processo terapêutico e começasse a produzir, né, materiais, tá? Eu estou aqui vendo vocês, quem está chegando, muita gente chegando. E agora eu vou falar também o que é que pode aparecer nos nossos sonhos segundo a psicologia analítica. Sonhos de sombra, já ouviram falar isso? O que é a sombra? É aquele arquétipo, né, que vai trazer algo que nós não aceitamos dentro de nós, negamos a existência, está lá no inconsciente. Normalmente os sonhos de sombra, que representam sombras, trazem figuras do mesmo sexo do sonhador, só que com uma atitude que é bem oposta àquela que o sonhador acredita que é a sua própria, tá? Sonhos que trazem a sombra, pode ser sombra positiva ou sombra negativa, trazem conteúdos que podem ser opostos àquilo que nós construímos como persona, como sendo nós mesmos, né? Então, sonhos de ânima, quando é o homem que sonha com esse feminino inconsciente dentro dele, né? Figuras femininas normalmente desconhecidas e que trazem algo representativo, importante para ele. Então é importante ele perceber os seus sonhos de ânima, como é que a sua ânima aparece nos seus sonhos.
E no caso das mulheres, são os sonhos de ânimos, ou seja, o lado masculino dessas mulheres vai aparecer sobre a forma de personagens masculinos, né? Representativos que estão aí na cultura, né? Ou pessoas importantes, pais, seres mitológicos, artistas, ou personagens que representem esse ânimos e que não tenham uma identidade com o coletivo, né? Outros personagens que vão aparecer para representar esses arquétipos são os sonhos de self, né? São os sonhos que vão trazer características do nosso self. São sonhos mais arquetípicos, mais fortes, né? São aqueles sonhos que dão a sensação de que você sonhou com algo extraordinário, algo luminoso, algo que pode ser surpreendente ou sagrado, né? E a gente fica com aquela sensação de que a gente teve um sonho que trouxe uma energia muito especial para a gente, né? Uma luz, ou um enigma que nós não conseguimos decifrar, tá? Esses sonhos que trazem imagens do self, ou imagens arquetípicas mais profundas, eles são muito bonitos em geral, ou trazem uma energia que deixam o sonhador bastante mobilizado, né? Aquele sonho que o cliente chega e diz: eu sonhei, eu ainda estou com o sonho na minha cabeça, ainda não consegui me desligar, ou então fiquei me sentindo tão bem que o dia foi maravilhoso depois daquele sonho luminoso, né? Que trouxe uma energia especial, uma sensação de mistério, de que está lidando com algo do misterioso, que são conteúdos do inconsciente coletivo, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que vocês querem saber, né? Gostaria que vocês pudessem dizer alguma coisa. Eu tô aqui passando o dedinho para ver se tem alguém que quer falar comigo, dizer alguma coisa ou não, né? Muita gente, ninguém falou nada a princípio, só deu oi, acenou. Que bom, né? Deixa eu ver se tem alguém se posicionando. Bom, não tem. Então eu posso continuar conversando enquanto vocês me ouvem. Então vamos lá, tá? Vou continuar por aqui. Gabriel, Vanessa, que legal, minha gente. A turma da Profinte está aqui, Ilma. Muito bem, tá? Então, a persona, ela também aparece nos sonhos? Aparece, né? Os sonhos de persona geralmente são os sonhos que aparecem a nossa imagem que a gente quer mostrar para o mundo, né? A persona é aquele arquétipo que a gente tenta construir para estabelecer relações sociais, né? Quem eu sou, os meus papéis sociais, meus papéis profissionais, aquilo que eu acredito que sou e que quero que as pessoas reconheçam. Então, quando eu vou sonhar com o sonho de persona, em geral, mostram alguma coisa relacionada à imagem. Normalmente eu posso sonhar que estou nua, sem roupa, que estou comprando roupa, procurando roupa, perdendo roupa, né? Porque roupa é muito característico de sonho de persona, porque a roupa, ela traz a minha apresentação para o social, é a imagem que eu mostro para o mundo. Então, quando eu estou sentindo alguma questão com a minha persona, e aí eu tenho que ver em cada caso que questão é essa, vão aparecer sonhos dessa natureza, né? Bom, trouxe também para vocês algumas coisas relativas aos tipos de sonhos. Vamos conversar sobre os tipos de sonhos. Os sonhos que eu já falei, né? Sonhos arquetípicos são aqueles que permitem comparações com os motivos mitológicos, ou seja, permitem que a gente faça aquelas amplificações, que é uma das técnicas que Jung utilizou para trabalhar os sonhos. Foi a imaginação ativa, que eu falei, né? E a amplificação, tá? Bom, eles fazem comparações com os motivos mitológicos. Então, a gente vai fazer
amplificação no sentido de fazer uma associação com o que tem na mitologia e que esse mito ou esse sonho pode estar trazendo, né? Nesses sonhos, as associações pessoais não dão conta, tá? Então, a gente vai tentar fazer essa ligação com esse fundo coletivo que é impessoal, tá? Esses sonhos arquetípicos, eles têm uma carga energética muito forte. Você percebe logo. O paciente fica muito mobilizado quando sonha eles, né? E, na verdade, eles têm o objetivo de promover mudanças muito significativas na vida da gente, tá? Bom, outro tipo de sonhos são os sonhos compensatórios, tá? Eles compensam alguma coisa, tá? Eles estão trazendo algo que precisa ser tomado consciência, tá? Tem várias perguntas. Certo. Estão me dizendo aqui que tem várias perguntas que vocês fizeram, só que eu não consegui achar, tá? Pode passar que tem muita coisa. Muita coisa. O início é pouquinho, mas só não deixar, mas depois tem as perguntas. Vá descendo, vá descendo. Eu tenho que passar bastante, porque Perguntaram. Pode passar. Aqui estão falando que travou. Deixa eu trazer meu celular. Esse tá bem para pode passar. Que blusa legal é a minha das sandalinhas. Vou passando, viu? O que fazer quando não lembramos do sonho? Isso. Olha, às vezes a gente não consegue lembrar porque a gente está muito cansado ou porque a gente ainda não começou um trabalho de interconexão com o nosso inconsciente, um trabalho terapêutico mais profundo, tá? Quando o trabalho terapêutico tende a aprofundar, não fica só na consciência, né, nas coisas do dia a dia, a gente tende a ir começando a lembrar mais dos sonhos, tá? Então, se isso não acontecer naturalmente, né, quando a gente vai aprofundando o processo terapêutico, então a gente tenta realmente começar a colocar detalhes mínimos que a gente consiga lembrar. Às vezes a gente não lembra de um sonho em si, mas lembra, por exemplo, de uma sensação, tá? Acordei me sentindo enjoado. Anote, acordei me sentindo enjoado. Parece que eu vomitei. Quando você começa a dar muita atenção a isso, tá? Aí os sonhos começam a ser mais lembrados. Tem pessoas que têm mais tendência, mais facilidade de se comunicar com o seu inconsciente e trazer essa lembrança, tá? Sonho não lembrado é sonho não sonhado. Não. Sonho não lembrado não quer dizer que não seja sonhado, né? Você sonha todas as noites, só que você não lembra, entendeu? Foi provado que você sonha, mas você não lembra. As pesquisas com os neurocientistas provam que a gente não deixa de sonhar. Só que a lembrança requer uma comunicação maior entre essa fronteira que há entre o consciente e o inconsciente, e o trabalho psicoterápico vai ajudar muito a afrouxar, né? Essa fronteira ficar mais permeável e a partir daí os conteúdos começarem a aparecer. Por exemplo, eu tive clientes que passaram 2 anos me dizendo que não lembrava dos sonhos, a partir do 3º ano começaram, né? E hoje só traz sonhos para as sessões. Então, é a gente ter paciência, tá? É importante lembrar do sonho. Isso é a doutora Neuza. Ou há necessidade de lembrar deles? Olha, a importância de lembrar existe. Nem todos os sonhos a gente vai lembrar, porque a gente sonha bastante, muito mais do que a gente consegue lembrar, tá? Na verdade, os sonhos que chegam à consciência, eles chegam por um esforço nosso, digamos assim, de querer dialogar com esse inconsciente. A gente está em psicoterapia, isso vai se tornar mais atraente ainda e a gente vai começar a lembrar mais, mas nem tudo dá para lembrar, tá? Nem tudo dá para lembrar. Isso não quer dizer que não seja importante sonhar, porque o sonho, ele compensa a energia da gente, a energia psíquica.
tá? Ele ajuda a compensar as posições unilaterais da consciência. E se a gente não sonha, a gente vai sofrer com isso de algum modo. Obrigada. Ouvi-lo dá uma sensação de paz. É importante lembrar o que puder e escrever sobre os sonhos. Sim, todos os dias. Importante para nos conhecermos melhor? Sim, claro. Eu acabei de dizer para vocês, né, que o sonho, é uma autorrepresentação. Eu estou me representando simbolicamente através dos meus sonhos. Eu preciso me conhecer para além do 2 mais 2 são 4, né? Então, os sonhos vão permitir esse mergulho no nosso inconsciente. O sonho, na verdade, é um presente para a nossa consciência, adentrar nesse inconsciente e conhecer um pouco mais de quem somos, né? Para além da nossa persona, que é aquilo que a gente acredita que é. E a gente é muito mais do que a gente acredita que é, tá? Provavelmente, nossa obra mais espontânea. Alguém está respondendo aqui para mim. É importante lembrar para poder trabalhar o conteúdo, sim. Quando jovem, lembrava de todos os sonhos. Quem falou isso foi a doutora Nilza. Com detalhes, no processo do envelhecimento, quase não lembro mais dos sonhos. Idoso sonha menos? Não necessariamente, Nilza. Eu tenho pacientes idosas que sonham muito, né, e trazem seus sonhos. Claro que isso vai depender muito do que está acontecendo na sua vida. Se você está muito racional, numa fase muito racional, sem muitas emoções pulsantes, né? Aí a lembrança dos sonhos passa a ser menor, tá? Mas, em geral, não tem a ver com a idade, não, tá? Que maravilha ter parado aqui nessa live. Obrigada, Bruna. Kerli se arrasa na interpretação dos sonhos. Você conhece esse trabalho com os sonhos, né? A gente curte muito trabalhar com os sonhos. O sono mais profundo é mais favorável aos sonhos? Algumas substâncias químicas têm relação com os sonhos? Tem, sim. Tem muito estudo a respeito da influência dessas substâncias químicas, né? Tem sonhos que você lembra, tem sonhos que você sonha, né? Perto de acordar, e sonhos mais profundos. Então, isso tem todo tipo de sonho, né? Em todas as fases do sonho, tá? Thaís, é muito importante sinalizar esse ponto, Siba, sob pena de matarmos a imagem e sua sabedoria. Né? Qual foi o ponto que ela quis destacar? A importância da imagem. Eu acho que Thaisa está querendo trazer isso, né? Que é importantíssima a riqueza dessa imagem, a relevância de se construir imagens, trazer essas imagens do inconsciente à tona. A Thaisa, por exemplo, trabalha com a soul colagem, né? Que são a colagem da alma, trazendo, através de um trabalho de colagem, a expressão simbólica desse inconsciente, né? Através das imagens que a gente vai ali recortando despretensiosamente, vai construindo um cenário com aquela imagem. Quando a gente vê, o inconsciente se revelou. Então, na verdade, a imagem, seja ela artística, por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, Pintando Sua Alma, né? Da Susan Bello. E trabalho muito com arte, com esculturas, com pintura. Então, todo esse trabalho que visa alcançar as imagens do inconsciente, seja pintando, seja esculpindo, seja fazendo colagem, todo esse trabalho é bastante rico num trabalho psicoterápico, tá? Então, não importa se você faz uma formação em arte-terapia, se você faz uma formação em psicologia junguiana, ou mesmo psicanálise ou em psicodrama, cedo ou tarde você vai poder trabalhar com essas imagens, os sonhos vão aparecer, os clientes vão contar seus sonhos e nós vamos ter que aproveitar esse conteúdo. A forma de trabalhar vai variar muito de abordagem para abordagem, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com a abordagem da psicologia analítica e do psicodrama. Então, eu insiro no meu trabalho, né, uma série de possibilidades que o psicodrama me deu. Possibilidade de conversar com as imagens, né? Cada elemento do sonho eu peço para o cliente
entrar no papel e a partir dessa entrevista que eu faço no papel de cada um desses elementos do sonho, ele vai dialogando com as suas imagens e a gente vai fazendo as técnicas do psicodrama, inversão de papéis, duplo, né? E por aí vai, tá? Vamos ver as perguntas de vocês. O que se explica sobre o sonho no qual grito muito por socorro? Socorro, mãe, na maioria deles, né? Então, Maria Helena, a gente precisa ver com calma os sonhos que são sonhos assim, de gritar por socorro, né? É um sonho ótimo para você levar para uma terapia e para com seu terapeuta tentar entender o que é que está havendo na sua relação com a sua mãe, por exemplo, que você precisa pedir ajuda para ela, né? O que está acontecendo com você que precisa pedir socorro, né? O que é que você não está conseguindo formular em palavras no seu cotidiano, que precisa gritar, fazer a compensação, né? No seu sonho, tá? Então, vá pensando sobre isso e leve isso para seu terapeuta para trabalhar as suas necessidades de ajuda, por exemplo, tá? Anatole Santos, os sonhos é interessante? Sim, compre um caderninho se você gostar de escrever, se não, escreva um arquivo no seu celular ou no seu laptop. Tem que ter, essa semana eu estava dando uma lida em sonhos de 20 anos atrás, minha gente. Eu li, né, meus sonhos de 20 anos atrás. Epa! Eu não sei o que aconteceu que eu saí aqui da imagem. Só um minutinho, viu? Como é que eu faço para tirar essa imagem aqui? Acho que é aqui. Isso, desculpem. O celular saiu. Então, eu fui dar uma olhada nesses sonhos e fiquei impressionada. Entendi muita coisa do presente com coisas que eu sonhei há 20 anos atrás. Uma pergunta: se a pessoa for gay, afeta no ânimos ou na ânima? Olha, se a pessoa for gay, não tem problema, porque o que está inconsciente é aquilo que você se identifica no sentido inverso, tá? Então, você vai ter sonhos que podem trazer, se você se identifica com o masculino, e você é mulher, se identifica com o masculino na sua persona, o seu inconsciente, né, vai ser feminino e vice-versa, tá? Não tem problema. Deixa eu ver aqui mais mensagens que vocês... Eu anoto no Notes no meu celular, tá ok, maravilha. Quando você vive sonhando com a ex, sendo que você já não gosta mais dela. Então existe alguma coisa aí que ficou mal resolvida nessa relação, não precisa necessariamente ser amor, né? Existe algo nessa relação que talvez você precise ainda compreender, né? O seu inconsciente está querendo lhe mostrar que alguma coisa que você viveu nessa relação anterior, né, precisa ser compreendido, tem uma representação simbólica que você ainda não alcançou. É muito normal você, quando termina um relacionamento, ainda passar 2 anos em média sonhando com aquela pessoa, principalmente se o relacionamento durou muito, se foi um casamento de muitos anos, por exemplo, né? Então, é muito normal você ainda sonhar durante um tempo com aquela pessoa, mesmo sabendo que não a ama mais. Racionalmente, a relação acabou, mas existe algo dessa pessoa em você que o inconsciente precisa ainda te revelar. E você precisa ver que contexto de cada sonho, né? Afinal, o inconsciente é atemporal, né? Pra gente já acabou, já morreu, já virou a página conscientemente, mas lá ele está trazendo a representação daquela pessoa que foi muito tempo importante na sua vida, ok? Vamos lá. Personagem pode ser alguém conhecido? Personagem de quê? Dentro de um sonho, você pode sonhar com pessoas conhecidas e aí o seu conflito é realmente com aquela pessoa, ou pode sonhar com uma pessoa estranha completamente. Eu sonhei com uma mulher. Que mulher é essa? Não conheço, não parece com ninguém, né?
Você pode sonhar. Quando é desconhecido, é mais provável que aquela pessoa pode estar representando tanto persona como sombra, né? Não ser algo do seu concreto, da sua realidade cotidiana. Ser mais uma representação arquetípica. E se o sonhador é gay, já vemos isso aí. Estou fazendo uma anotação dos meus sonhos na época da quarentena. Isso está sendo transformador. Beleza, Aline. Muito bem. Sabe o que é que eu estou fazendo na quarentena? Eu estou construindo máscaras, que também é uma forma de lidar com o meu inconsciente, os meus sentimentos. Eu tenho construído, toda semana eu construo 2, 3 máscaras. Eu construí uma sexta e hoje já construí outra. Então, esse diálogo com o que nós sentimos através de desenhos, de imagens, ou mesmo o relato dos sonhos, vai nos dar um feedback, né? Se você não tem um terapeuta nesse momento, se você não tem com quem conversar sobre o seu sonho, mas pelo menos escrever já é importante. Porque Jung dizia o seguinte: mesmo que você não consiga interpretar o seu sonho, o simples fato de sonhar já tem um efeito psicológico, né? E se você relata, se você conta para alguém, esse efeito pode ser amplificado. Você pode ter uma relação nova com aqueles símbolos e, quem sabe, sacar alguma coisa, tá? Eu sempre sonho comigo. Ótimo. Matando as saudades. Que bom, minha gente. As minhas alunas, a gente tá sem poder ter aula, né? Só virtual. Agora que eu tô vendo as perguntas, minha gente. As interpretações na linha analítica são fixas, com um significado específico para alguma imagem? Não, né? Eu comecei falando sobre isso, acho que você chegou um pouquinho depois, né? Não existe, gente, nenhuma interpretação fixa para nenhuma das abordagens da psicologia. A psicanálise não trabalha assim, a psicologia analítica não trabalha assim, o psicodrama não trabalha assim. Não conheço nenhuma abordagem que tenha essa visão reducionista no trabalho da interpretação dos sonhos, tá? Tem aquelas linhas de pensamento, por exemplo, se você sonha com muita água, né? Dependendo da forma como a água está aparecendo no sonho, se a água está suja, se a água está limpa, se você está se afogando, se você não está, se você está nadando, dependendo do clima, do contexto subjetivo do sonho, é que a gente vai tirando a interpretação. Mas a gente sabe que a água, a dissolução ou a solução, né? A água, ela tem uma referência que é, inclusive, bastante arquetípica, e que tem uma relação muito forte com o inconsciente, pela sua maleabilidade, pela sua fluência, pela sua indefinição, né? Então, a gente pode imaginar que o paciente está adentrando com um conteúdo que tem a ver com a invasão desse inconsciente, trazendo algo que a gente precisa verificar. Mas, assim, é uma linha muito tênue, né? Tá certo? Não é nada fixo e pré-determinado, ok? Oi, Gabriel, tudo bom? Se o sonhador for assim, já li. Ajuda a ela a ver ontem onde estão as perguntas. Me ajudaram, Caio. Caio chegou aqui e me ajudou, porque eu só estava vendo as coisas, as perguntas de cima e só tinha oi, beijinho. Bom, é ruim... muito bem. Ajudou. Pede para várias perguntas. Ele passou sim. Beleza, gente. Mais alguma pergunta? Onirodrama na clínica. Onirodrama é uma abordagem da psicologia analítica com psicodrama, né? A gente traz o sonho, pede para o cliente relatar o sonho muito rapidamente, mas logo em seguida a gente pede para ele contar o sonho na primeira pessoa, como se ele tivesse acontecendo naquele momento. Então, normalmente, o atendimento individual, né? Na clínica com o paciente individual, a gente trabalha assim, pede para o cliente fechar o olho
e ele penetra no sonho, ele se imagina dentro do sonho e desenvolvendo um relato da sua ação do sonho na primeira pessoa e no presente. Então, não é assim, sonhei que eu estava no oceano nadando. Não, eu estou no oceano nadando. Ele tem que usar o presente e a primeira pessoa. E aí ele vai penetrando nesse sonho, vivenciando essa cena onírica e a gente vai acompanhando essa cena onírica. O que é que a gente vai fazendo? Vai pedindo para ele e falando a respeito, né? Como é que você está se sentindo? Ele vai dizer, tá tranquilo, se por exemplo, né? Tá tranquilo, tô nadando muito bem. Ou ele pode dizer, tô apavorado, acho que eu vou me afogar, tá muito gelado esse mar. O que é que você vê ao seu redor? Então eu vou dialogando com o personagem, depois eu posso dialogar com o mar. Esse mar como é que está? É profundo? Você está colocando os pés no chão? Tá? Então a gente vai fazendo uma contextualização dramática. E nessa contextualização, a gente vai pedindo para o cliente se colocar vivencialmente em cada imagem onírica. Então, tinha um sol muito forte. Vai chegar um momento que eu vou pedir para ele ser o sol e eu vou conversar com esse sol, tá? Não tem... Eu estou vendo na beira da praia minha namorada dando adeus para mim, acenando. Vai chegar um momento que eu vou pedir para ele ser a namorada e ver no papel dela o que é que ela está querendo dizer para você que está nadando, tá? Então, o onirodrama é isso, tá? Siba, existe relação entre o esquecimento dos sonhos e as defesas do ego? Sim, existe. As pessoas muito racionalistas, né? Racionais, que usam muito da racionalização, né? Enquanto defesa, da intelectualização enquanto defesa, elas têm uma tendência a ter uma rigidez maior e uma dificuldade a se lançarem intuitivamente, né? Na investigação e na abordagem dos sonhos. Então, as pessoas mais intuitivas, ao contrário, né? Elas têm uma tendência mais de lembrarem seus sonhos, tá? E tem fases na vida da gente que a gente é mais racional, trabalha mais, outras fases mais intuitivas, sem falar nas funções que a gente desenvolve em maior ou menor grau, né? Por uma questão de personalidade mesmo, tá? Obrigada, Neuza. Então, o psicodrama ajuda na interpretação dos sonhos ou vai bem além disso? Bom, ajuda sim, claro. O Moreno trabalhou com o onirodrama, que ele trabalhava com o onirodrama tanto individualmente como em grupo. Eu falei para vocês há pouco do trabalho com o onirodrama através de uma dramatização internalizada com um paciente individual. Mas existe um onirodrama grupal, que é fantástico também, porque cada elemento do sonho vai ser trabalhado com os egos auxiliares, ou seja, os elementos do grupo que vão estar presentes na sala de terapia, que vão representar a cena do sonho do paciente, ou a cena escolhida, tá? Ou algumas cenas escolhidas do sonho dele. Então, ele vai dramatizar o sonho como se ele tivesse mesmo acontecendo no presente, no aqui e agora da sessão, tá bom? É um trabalho muito lindo, porque a vivência que se faz ajuda o paciente, através da vivência, a compreender significados, né? O grupo terapêutico também vai comentar como se sentiu durante a dramatização, desempenhando alguns papéis, tá? Ok? Que saudade! Que bom, né, gente? Vocês com saudade de mim e eu com saudade de vocês, porque é por isso que eu estou inventando tanta live, para ficar assim, saindo da solidão e conversando sobre coisas que a gente gosta de ouvir, né? Tem algumas pesquisas... Miula está perguntando, tem alguma pesquisa que fala sobre os sonhos em pessoas com deficiência visual ou cegos, já que os sonhos trazem muitas imagens e cores? Tem muita pesquisa. Eu não estou muito por dentro, eu sei que eu tenho um paciente que é cego e ele sonha pra caramba, viu? E ele, como ele já foi, já enxergou um pouco, ele sonha com cores, viu? Ele não é assim... Os pacientes que nunca enxergaram, eu acho que
deve ser diferente. Bom, ouvindo você me traz paz e me ajuda a entender que tudo isso vai passar. Ô, Tereza, vai sim. Vai demorar um pouquinho, a gente sabe, e a gente tem que se recriar nesse momento, né? Estamos aqui nos ajudando. Sempre peço para meus pacientes fazerem o caderno dos sonhos. Tereza que está dizendo, mas encontro muita resistência por parte da maioria, é verdade. Eu também encontro. Infelizmente, a maioria dos nossos clientes procuram a psicoterapia por uma questão de SOS, porque querem trabalhar com a consciência, com o cotidiano, resolver conflitos aqui do dia a dia, tá? Dos papéis que ele desenvolve na vida, mas de uma forma muito racional. E às vezes eles querem que a gente apresente o roteiro dessa resolução de problemas, o que é pior, né? Como se nós resolvêssemos os seus problemas. A gente tem a maioria dos nossos pacientes com esse tipo de demanda. Poucos chegam para mim dizendo assim, olha, eu sonho muito, eu quero compreender meu inconsciente, eu sei que os sonhos são importantes e eu estou querendo trazer meus sonhos, né? Eu já tive alguns clientes que chegaram para mim com essa demanda, o que achei maravilhoso, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que ir devagarzinho, convencendo eles de que é importante trazer esses sonhos. E quando eles trazem um sonho, a gente faz um trabalho com esse sonho e eles percebem a importância, a tendência é que eles tragam mais sonhos nas próximas sessões, gente, tá? Trazendo mais sonhos, a terapia vai aprofundar mais. Vai ser melhor pra gente. A alimentação à noite tem influência na produção dos sonhos? Olhe, eu não sei exatamente se tem, viu? Tem gente que diz que dá pesadelo, comer muito à noite, né? Essa parte da fisiologia do sonho não é muito do meu interesse. Eu gosto de trabalhar com a psicoterapia envolvendo a interpretação de sonhos, viu, Vanessa? A fisiologia é mais um trabalho com os médicos, viu? Sonhos recorrentes com baleias. Ah, sim, você sonha recorrentemente com baleias, que maravilha. Leve seu sonho para a sua terapia, se você fizer. Veja que significado a baleia pode ter para você. É um mamífero maravilhoso, né? Entre no papel da baleia se você quiser fazer um exercício consigo mesma. Dialogue com ela, sendo ela, tá? Entrando nesse papel, sendo a personagem baleia, veja o que é que ela tem para te dizer, viu? Se você não está em terapia, vai fazendo esse exercício em casa. 2 anos, credo. Gente, psicoterapia, na verdade, eu fiz 9 anos de psicoterapia como cliente e achei que devia fazer muito mais. É algo tão gostoso que a gente deveria estar sempre fazendo, né? Em busca desse autoconhecimento, é muito bom. 2 anos para mim é muito pouco, tá? Então eu tenho pouco tempo, o tempo está acabando, tem 1 minuto e 50 segundos, tá? Eu infelizmente não vou poder responder todas as perguntas. Então, eu queria agradecer a vocês e lembrar que quem for profissional de psicologia ou estudante de psicologia, eu vou ministrar um curso só sobre psicoterapia analítica e interpretação de sonhos às quartas-feiras. Começa nessa quarta-feira dessa semana, depois na outra e na outra. São 3 quartas-feiras, tá? Vocês estão pedindo mais orientações. Que pena que eu tô aqui, o celular tá me avisando que eu só tenho 1 minuto para encerrar, tá bom? Então, não vou poder responder todas as perguntas. Me pedindo para salvar, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. E quem sabe a gente faz outra live outro dia. Mas o que tem para agora é esse curso online, tá? Vocês se inscrevem no site da Profinte. E aí, quando se inscreverem, eu vou mandar um link e vocês vão participar do curso. 7 horas da noite, de 7 às 9, durante 3 quartas-feiras, tá bom? E a gente vai conversando mais, né? E fazendo um bom trabalho com o nosso inconsciente. É o que nos interessa. Obrigada, gente. Tudo de bom.
Beijo para vocês. Boa tarde.